Estou aqui em Porto Seguro conhecendo vocês. Quero honrar a vida do pastor, do apóstolo e de todos vocês, honrar a presença de Jesus aqui nessa manhã. O pastor sugeriu para que eu citasse algo acerca da unidade. Quando falamos acerca da unidade, não há como não expressar o Salmo de 133, que diz: ó, quão bom suave é que os irmãos vivam em união. Esse salmo é uma referência do salmista Davi aos feitos do seu exército. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 22, nós podemos observar como é que foi que Davi organizou o seu exército. Ele levantou cerca de 400 homens. E a Bíblia fala que o seu exército era composto de homens endividados, entristecidos, amargurados. E sempre que eu leio esse texto, eu fico impressionado com a capacidade de Deus em levantar aquilo que não é para ser. E ninguém forma um exército com homens com esse tipo de sentimento no coração. A autoestima é algo impressionante, porque ela tem duas faces. A primeira face dela é quando ela está acima da média. A pessoa que tem uma autoestima acima da média, ele se torna um arrogante, uma pessoa de difícil convívio. E tenho encontrado algumas pessoas assim em todos os países que tenho andado. A pessoa, quando ela é arrogante, ela não precisa do próximo. Todos esses acontecimentos que os pastores citaram aqui, muitas vezes é a arrogância do ser humano. E um indivíduo que é arrogante é difícil de conviver. Ele se torna arrogante muitas vezes por ter uma grande igreja, se torna arrogante pela dificuldade de comunhão. A pessoa arrogante não permite que Deus cumpra o propósito de ver o seu corpo em unidade. Por um outro lado, a autoestima, ela tem uma outra face que é a baixa autoestima. Uma pessoa que tem uma baixa autoestima, é muito difícil também da gente conviver, principalmente Deus. Porque quando possuímos baixa autoestima, temos dificuldades de acreditar naquilo que Deus tem para a nossa vida. Deus precisa pelejar muito forte para uma pessoa que está com a sua autoestima em baixa, crer que ele tem de fato uma obra para realizar em sua vida. Uma pessoa com baixa autoestima, ela não crê que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. E Deus levanta Davi para trabalhar com homens que estavam com um problema muito alto na sua baixa autoestima. Davi, na unção do Senhor, levanta um leão que estava adormecido dentro daquele exército. Aquele exército, dentro dessa unção, conquistou a cidade, um exército que ninguém dava nada. Eles conquistaram a cidade de Deus ao lado de Davi. Depois da conquista, Davi, reunidos com ele, certamente numa reunião como essa, ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A unidade, certamente, ela sempre traz vitória para uma cidade, para os ministérios. E é impressionante que das faces do grego, nessa palavra, ó, quão bom, é que
ela traduz: ó quão eticamente correto é que os irmãos vivam em união. Essa palavra eticamente diante de Deus, correto, eticamente correto diante de Deus, ela quer dizer, ó quão eticamente correto é que os irmãos vivam em comunhão. Comunhão, ela não está ligada ao nosso sentimento. Porque se ela tivesse ligado ao nosso sentimento, no dia que alguém te menosprezar ou falar forte com você, a comunhão se acaba. A comunhão, pilastra dela não pode estar no templo. Porque se um dia chover, uma reunião gostosa como essa, ninguém vai comparecer. A comunhão, ela não pode estar ligada ao sentimento do ser humano. Mas nós estamos aqui reunidos porque na presença de Deus é eticamente correto que a igreja de Deus viva em união. Você pode dizer isso à pessoa que está do seu lado? Nós estamos unidos porque na presença de Deus é eticamente correto. Estamos unidos não é por causa do nosso sentimento. Nós estamos unidos porque é eticamente correto diante de Deus. Nós estamos unidos não é porque as pessoas falam boas palavras para nós. Estamos unidos porque na presença de Deus é eticamente correto que os pastores vivam em união. Havia um homem que construiu a Torre de Babel e ele tinha esse problema de uma super autoestima. Esse homem construiu uma Torre de Babel, chamada Babel, para sua própria glória. Quando ele constrói essa torre, o espírito da divisão toma conta e cada um começa a falar sua própria língua. E ninguém entendia o outro. Quando construímos algo para a nossa própria glória, não há unidade, porque cada um fala a sua própria língua. E a Torre de Babel muitas vezes demonstra situações em famílias pastorais, como acabamos de ouvir. Estão juntos numa torre, mas não há diálogo. Não se entende a língua do outro. Mas a palavra do Senhor diz que, lá no livro de Atos 2, que eles estavam unidos no andar de cima de uma casa. Eu tive a oportunidade de estar em Israel e conheci o local onde o poder do Espírito Santo desceu sobre os discípulos. Eles estavam unidos. E na unidade, Deus demandou o poder do Espírito Santo. Pedro, cheio do Espírito Santo, vai a uma praça no dia de Pentecostes, e ali Deus usa ele de uma forma tremenda, onde todos puderam entender o que Pedro estava dizendo. Como sabemos, havia ali várias nações, várias línguas, e todos puderam entender o que Pedro estava falando. Porque a torre que Deus levantou ali não era uma torre para a glória humana, mas era uma torre para a glória de Deus. Então, se por um lado, numa torre onde foi levantado para a glória do homem, ninguém podia entender o outro, por um outro lado, em Pentecostes, o que estava acontecendo ali era algo que era para a glória de Deus. Então, todos puderam entender.